crianças! Hoje nós teremos um trabalho muito especial. Hoje nós queremos trazer para vocês a verdade que Cristo é a nossa alegria. Neste momento, então, nós vamos fazer uma leitura bíblica. Prestem atenção. João, capítulo 15, versículo 9, 12 e 13. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês viram, crianças? Que maravilha! É bom saber que nós temos um Pai do céu que está cuidando de nós. Ele nos ama e Ele é o nosso amigo, nosso melhor amigo. E agora, crianças, vamos cantar? Vamos pedir ao grupo de cânticos para que a gente possa cantar, louvar a este Deus, ao nosso Pai, ao nosso amigo.
Muito obrigada por esse dia, Senhor. Abençoe a vida dos meus pais, da minha irmã, da minha família, Senhor. Dos meus tios, tias, avós e todos, ó Pai. Cuida dos pastores, Senhor. Muito obrigada pelo alimento. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Espero que todos estejam felizes no Senhor. Digo isso porque muitas vezes acontecem coisas terríveis na nossa vida. E não é por conta desses acontecimentos que devemos ou não estar felizes. Antes, a nossa alegria está em conhecermos o Senhor. Por isso digo, espero que todos estejam felizes no Senhor. Eu sou a tia Mel e vou compartilhar hoje com vocês a palavra do Senhor. O tema da nossa história de hoje é Cristo é a nossa verdadeira alegria. Temos como base o texto bíblico que está ali em Filipenses 4:4, que diz: Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos para a nossa história? Era uma vez um homem chamado Saulo. Ele era de uma cidade chamada Tarso, que fica atualmente na Turquia. Saulo era um homem muito inteligente, era um grande estudioso da lei. Passava horas e horas estudando, desde muito pequeno ele estudava a lei de Deus, sabia? Saulo era um judeu, mas por conta disso, Saulo acreditava que os cristãos, os seguidores de Jesus, eram uma ameaça, um perigo, e por isso eles deveriam ser mortos, perseguidos, presos e mortos. Saulo realmente achava que estava fazendo a coisa certa, perseguindo e matando cristãos. No fundo, ele estava em busca da verdadeira alegria. Pobre Saulo! No meio de tantas atitudes ruins de perseguição e ódio aos cristãos, na verdade ele revelava também um imenso ódio por Jesus, o nosso Cristo. Inclusive, lá no livro de Atos, capítulo 8, Lucas relata a morte de um cristão em especial, chamado Estevão. Ele foi um homem muito piedoso, que amava ao Senhor e perseguido por conta desse amor. Estevão acabou apedrejado. E lá no livro de Atos, no capítulo 8, diz que Saulo consentiu com a morte de Estevão, até que um dia a vida de Saulo mudou completamente. Vamos ver o que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 8? O capítulo inicia relatando o que aconteceu com o nosso irmão Estevão. E começa assim: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, colocava-os todos na prisão. Indo para o capítulo 9 do livro de Atos, percebemos como a perseguição contra os cristãos estava intensa e Saulo fazia parte de tudo isso. Certo dia, Saulo teve a ideia de ir até Damasco solicitar uma carta aos sacerdotes que lhe autorizasse perseguir qualquer cristão, homem, mulher ou criança que passasse em sua frente. E nesse caminho até Damasco aconteceu o inimaginável. Uma luz muito forte vinda do céu brilhou ao redor de Saulo. Saulo caiu no chão, enquanto ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer.
Os amigos de viagem que estavam com Saulo naquele momento não viram essa luz, nem ouviram nada do que Saulo tinha ouvido. Então, Saulo, ao tentar se levantar do chão onde ele estava caído, tentou também abrir os olhos e percebeu que não via nada. Saulo estava cego. Os amigos de Saulo que estavam com ele nesse caminho de Damasco ergueram seu amigo e levaram até Damasco, enfim. E lá, Saulo ficou por 3 dias sem comer nem beber nada. É importante nós observarmos tudo o que está acontecendo nesse contexto, nesse relato que Lucas nos conta no livro de Atos. Saulo era um perseguidor feroz dos cristãos. Ele estava a caminho de Damasco para pegar uma carta que lhe autorizasse prender qualquer cristão que visse pela frente. Mas nesse caminho, Jesus se apresentou a Saulo e Saulo mudou completamente toda a rota da sua vida. Enquanto toda essa turbulência acontecia com Saulo, Deus mandou uma mensagem para um de seus discípulos chamado Ananias, como podemos ver no relato de Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao 19. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias, ouvindo essas palavras do Senhor, obedeceu. Foi até a casa onde Saulo estava, impôs as mãos sobre ele e orou. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e Saulo foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo agora passou de perseguidor dos cristãos a perseguido. Sim, com essa mudança de vida, Saulo começou a anunciar a verdade que tinha aprendido do próprio Jesus. Ele começou a pregar em todos os lugares que Jesus é o Filho de Deus. Mas as pessoas que conheciam Saulo por ali ficaram se questionando: Ué, aquele ali não era o perseguidor dos cristãos? O que aconteceu com ele? Porque ele está dizendo agora que Jesus é o Filho de Deus? Pois é, por conta dessa sua mudança de vida e atitude, alguns judeus e sacerdotes decidiram entre si buscar Saulo para o matar. E como podemos ver lá em Atos capítulo 9, versículo 22, Saulo se fortalecia mais e mais e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Crianças, é importante que a gente saiba que Saulo também era chamado Paulo. Essa variação em seu nome vai representar algo muito importante, inclusive para mim e para a sua história como cristãos. Saulo, agora mudado, passa a pregar o evangelho aos gentios. Eu e você também fazemos parte desse grupo. Graças a Deus, o evangelho chegou até nós porque o Senhor escolheu usar para a sua própria glória pessoas como Saulo. Antes da conversão, Paulo era um homem muito poderoso, que não sofria perseguição nem ameaças de morte.
e ele se considerava feliz, até que Jesus resolve se apresentar a ele, mudar completamente a motivação da sua vida. Paulo passa a sofrer muito, mas é justamente nesse momento de transição e transformação e de profundo sofrer e perseguição que Paulo realmente está feliz. Parece contraditório, não é? Ué, tia Mel, como é que agora Paulo sofrendo perseguição, ameaças de morte, pessoas procurando matá-lo, é agora que ele está feliz? Sim, é agora que ele está feliz, porque não são as circunstâncias que deixam a vida de Paulo melhor, mas sim a verdade que encontrou ele. A verdade que também me encontrou e também pode te encontrar. Paulo passa a ser perseguido e preso. E é assim que chegamos ao nosso texto base, lá em Filipenses. A carta de Filipenses foi uma carta escrita por Paulo na prisão, por conta da perseguição que sofria. Paulo foi preso e mesmo assim não parava de se comunicar, aconselhar, pastorear tantos cristãos espalhados pela região da Ásia e Europa. Paulo da prisão está escrevendo para os filipenses, a fim de agradecê-los pela solidariedade enquanto ele estava na prisão e animá-los a se unirem e se ajudar mutuamente em Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo escreveu essa carta para expressar tamanha alegria, também algumas preocupações. É importante lembrar que, assim como Paulo, os filipenses também estavam sofrendo perseguição. Então, Paulo passa a instruir os crentes em Filipos. Uma dessas exortações para os crentes ali em Filipos é sobre a alegria. A alegria é um sentimento muito importante na vida do cristão. Nós, como crentes em Cristo, entendemos que a alegria faz parte fundamentalmente da nossa vida. Independente das circunstâncias, estamos sempre alegres. Mas por quê? Por que estamos sempre alegres o tempo todo, independente das circunstâncias? Mesmo que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Mesmo que coisas ruins aconteçam na vida de crianças. Sim, existem muitas crianças que sofrem, que estão tristes porque perderam o papai, a mamãe, porque passam por alguma necessidade, até fome ou frio, ou até porque são também perseguidos por conta de sua fé e precisam viver o tempo todo escondidos, cuidando de suas vidas, guardando suas vidas para que não morram. Em meio a circunstâncias diversas que a vida pode nos oferecer, inclusive circunstâncias tristes, estamos sempre felizes porque estamos felizes no Senhor. Estamos lembrando do que Cristo fez por nós. Por isso estamos felizes, mesmo que cheguemos a perder até a nossa própria vida. Vamos ver o exemplo de Paulo. Depois que Paulo se converteu, a vida dele ficou melhor? Todos sabemos que não, né? Não melhorou aqui na terra. Pelo contrário, ele vivia sendo perseguido. Paulo quase morreu, sofreu até um naufrágio, ficou dias no mar, à deriva, fora as diversas prisões que lhe ocorreram. Muitos, vendo a vida de Paulo, poderiam dizer que, na verdade, Jesus não estava lhe fazendo nada bem. Que, na verdade, ser servo de Jesus não era uma coisa boa, porque ele estava só sofrendo mesmo. Mas em tudo Paulo era feliz e exortou os irmãos em Filipenses a também serem felizes por amor a Cristo. Paulo encontrou o verdadeiro sentido da vida. Crianças, com isso aprendemos que, independente das circunstâncias, olhe para Cristo. Ele morreu na cruz para me salvar, para te salvar. E ele, mais do que todo mundo, sabe de verdade o que é sofrer. A Bíblia diz que Jesus foi homem de dores e sabe o que é padecer. E tudo isso por conta do meu e do seu pecado. O que devemos fazer então?
Devemos olhar para o Senhor, dizer a Ele que sim, sabemos que somos pecadores e conhecemos o tamanho do nosso pecado e entendemos que não podemos chegar a Deus sozinhos, porque o nosso pecado nos distancia de Deus. Deus é muito santo e não conhece o pecado, mas Deus mandou o seu Filho Jesus para nos ligar novamente. Jesus então levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e lançou embora para que enfim pudéssemos chegar a Deus. Crianças, somente através de Jesus podemos ser amigos de Deus. E é por sabermos dessa verdade que somos verdadeiramente felizes. Tudo pode desmoronar ao nosso redor, desabar. Muitas tristezas, muitas dores podem nos assolar, chegar até nós, nos atacar. Mas nada, nem ninguém pode abalar a alegria de quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Pois sabemos que em Cristo a nossa alma está realmente segura, ainda que o nosso corpo venha a falecer. Então, para a gente não esquecer que a nossa alegria vem do Senhor, vamos cantar uma música sobre o texto base da nossa história de hoje, Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4, Filipenses 4:4. Tchau, pessoal! Crianças, que maravilha, né? Poder ouvir a palavra de Deus. Saibam vocês que mesmo a distante que nós estamos, em casa, sem poder fazer um monte de coisa que nós gostaríamos de fazer, mas saibam que Deus está cuidando de nós. Ele está cuidando de cada criança. E breve, muito breve, nós estaremos na casa de Deus. Vamos estar sempre orando a Deus para que tudo possa passar e breve possamos encontrar os nossos amigos, possamos abraçar os nossos amigos e estar em comunhão. Este trabalho foi nosso primeiro e tivemos que fazer online, né? E também nós queremos, né, comemorar o aniversário da nossa federação, mas não foi possível. Mas nós queremos cantar parabéns, sim, porque a nossa federação completa 3 anos. Que maravilha, criança! Mas breve estaremos juntas e aí podemos ficar mais alegres porque Deus está conosco e nós somos filhos de Deus. E agora o próximo trabalho, se Deus quiser, estaremos na casa de Deus. Tchau, crianças, e até a próxima. Tchau!